Bom dia, pessoal. Vamos lá, então. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje eu estou com um monitor só, então se vocês quiserem falar alguma coisa, eu não vou estar olhando o chat não, tá? Aí vocês só me dão um oi, aí eu volto lá para ler, tá bom? Tá bem, professor. Então, vamos lá. Eu fiz a correção da atividade 1 de vocês, tá? Eu falei para vocês que não ia ter correção, mas vocês erraram coisas demais. Então, eu vou devolver para vocês, você vai poder corrigir, tá bom? E aí você vai me devolver. A nota que vai valer vai ser a segunda nota, desde que você faça as correções necessárias. Eu expliquei na aula anterior, na outra aula, né, como seria a entrega do exercício e como eu gostaria que fosse feito. Algumas pessoas acho que não entenderam, né? Então, preste atenção. Se você quiser imprimir o exercício e resolver na folha, ótimo. Se você não vai imprimir, você tem que copiar o exercício e você tem que resolver um exercício. Professor, o áudio está falhando. Aumentar o volume aqui para ver se melhora. Então, você deve escrever o exercício em cada folha. Alguém está com o microfone ligado aí, ó. Desliga ele. Resolver um em cada folha, tá? A tela que vocês estão vendo aí, ó, é sobre a revisão, e nesse caso, você está vendo aí, a minha preocupação com as casas decimais. Quando a massa for menor que 1, usar 4 casas decimais. Quando for maior que 1, usar 2 casas decimais. Quando for concentração, usar 3 casas depois do último zero. Então, eu coloquei 2 exemplos aí, né, de como deveria ser. No volume, 2 casas. Na massa molecular, considere o resultado da soma das massas. Eu não estou falando de arredondamento de massa molecular, tá? Faça o arredondamento quando começarem os cálculos de massas ou de concentração de volume. Então, não é para arredondar a massa molecular, não. Então, vocês, eu acho que não leram ou não prestaram atenção como que eu gostaria. Por que eu estou falando isso? Gente, nós estamos na universidade, e na universidade, para que serve lista de exercício? Para que serve relatório de aula prática? Lista de exercício, gente, não é só para simplesmente ganhar ponto, não. Agora, você está chegando num patamar científico que você tem que escrever corretamente tudo. Você está sendo preparado para a sua vida profissional. Então, a sua vida profissional, ela vai precisar de relatórios técnicos, vai precisar de palestras técnicas, vai precisar de aulas, vai precisar de defesa de dissertação, defesa de doutorado. Então, não é simplesmente resolver o exercício, não. Eu acho que vocês não entenderam isso ainda, não. Então, você vai receber o seu exercício, tá? A resolução, eu só dou uma riscada mais ou menos do que você deve corrigir, tá? Você vai fazer um novo,
para os exercícios que você errou. Então, se você tem algum certo, você não precisa refazer esse certo, mas tem que estar, preste atenção, tem que estar todos os exercícios que você fez, ou seja, na sua resolução, vai ter 7 exercícios. Se você acertou o 2 e o 3, por exemplo, você não precisa reescrever ele, não. Você só vai colocar lá, correto, correto, vai deixar o espaço, então vai escrever o exercício, vai escrever correto, correto. E vai fazer as correções de acordo com o que está aqui no portal. Né? Eu vou enviar para você a resolução que eu fiz, mas não é para copiar a minha resolução, gente. Você vai mexer no que você fez. Lógico, tem uns que não vão ter condição de mexer, né? Teve pessoas que fizeram a conta matemática no exercício. Eu não quero conta, não. É o calculador que nós vamos usar, né? Hoje em dia não se usa mais, tá? Então, você tem que resolver quimicamente, não é matematicamente. Ah, o exercício é de química. Se fosse só matemática, eu só queria só o seu resultado final. Então, você tem que resolver o exercício, tá? Você tem que escrever unidade. Você tem que escrever, não é colocar tudo junto, não. É como se fosse um relatório do seu gerente, do seu chefe. Tá? Então, para isso que servem os exercícios. Não é só para aprender a parte química, não. É aprender mais coisas. Tá bom? Então, eu gostaria que você se dedicasse a fazer isso. Tá? Porque se no próximo, hoje vocês estão me mandando outros, né, que também eu vou levar em consideração, tá? Que, né, espero que você tenha visto aí as unidades, mas se não, ainda tem condição de corrigir. Mas nos próximas atividades, se você ainda continuar errando casas, tal, isso não vai ter mais correção, não, tá? Aí é só perda de ponto, e é muito ponto. Ah, você é muito chato. Infelizmente eu sou, porque na química, se eu erro uma unidade, se eu não sei colocar, para mim não é matemática. Se fosse matemática, não, mas é química. Química tem que ter unidade, química tem que ter lógica, né? Por exemplo, o primeiro exercício, né? Muitas pessoas usaram o termo solução. Nós, quimicamente, nós usamos solução quando é líquido, né? O aquoso ou qualquer outro solvente. Então, é o reagente, é o produto que você... Então, o produto que você compra, o produto usado no laboratório, ele tem um certo percentual. Então, não é só isso é igual a isso, X é igual a isso, não. Tem que ter unidade. A pessoa que for ler, o seu gerente, o seu chefe, gente, ele não vai saber de tudo, não, porque ele toma conta de muita coisa. Então, tem que estar claro o que precisa estar na resolução, o que precisa estar no seu relatório técnico. E agora que nós vamos aprender, agora que você vai escrever corretamente para ser treinado, tá? Então, não vou aceitar exercício de ensino médio, não, tá? Resolução de ensino médio, não. Nós estamos na universidade agora. Eu espero que você pense assim, resolva com calma, você vai ter sempre em torno, né, de uma semana para resolver as coisas, com exceção, né, das provas, que pode ter menos, mas a atividade tem quase uma semana, então dá tempo de você fazer um por dia, dá para você se organizar, escrever corretamente, né? No Brasil, nós usamos vírgula e não ponto. Ah, mas a vírgula parece ponto. Não, a sua vírgula tem que parecer vírgula. Ponto é ponto, vírgula é vírgula. Então, as coisas têm que, né, muita gente, né, a hora que foi calcular o excesso, simplesmente subtraiu um número do outro. Ué, não é matemática. Se fosse matemática, aí tudo bem, mas não, né? Então, é massa que você subtrai. A massa final de NaOH é igual à massa inicial menos a massa, tá? Então, temos que ter mais atenção, tá? Vocês, lógico, que vão dar conta, vocês estão na universidade, tá? Vocês já chegaram na química analítica, então vocês dão conta, só tem que fazer adequadamente, né? Para a universidade, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui. Oi? O que é calculado não possui unidade, né? Oi?
o Q calculado não possui unidade para você colocar no final. Você só tem que colocar gramas para média. Você está falando da primeira ou da de hoje? Da segunda, da atividade 2. Pô, é a média de quê? É a média de Das massa. massas, sim. Isso. Mas Então, o a Q média. calculado não tem unidade. Sim. O que acontece? Você está usando, por exemplo, você vai tirar a média. A média depende do número, não da unidade. Entendeu? Agora, quando você vai subtrair a massa com a massa, então você tem que mostrar o que você está subtraindo. Eu estou subtraindo 100 gramas de algo menos tantos gramas do outro. Então, aí precisa ter a unidade. A média é a parte estatística, né? Então, você não precisa colocar em todos 10 mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, gramas, gramas e tal. Entendeu? Certo? Uhum, tá bom. Mais alguma dúvida aí, gente? Então, vocês vão receber, tá? Perceba, gente, que eu não dou ponto em cada uma cada uma das questões, não. Eu dou um geral, tá? Eu dou um geral. Então, tá errando isso, eu tiro uma quantidade de ponto e tal, e aí você vai perceber. Preste atenção que, por exemplo, ml, o M é minúsculo e o L é maiúsculo. Essa é a maneira correta de você escrever. Então, eu circulei alguns no seu exercício. Eu não peguei todos, não ia ficar olhando o ml por ml. Então, entenda. Se eu fiz uma certa correção em um, automaticamente você deve fazer em todos, que são assim. Não é só onde eu risquei, não, tá? Então, olhe com atenção, você vai ver o meu, você vai ver o seu. Aí você, tem razão, né? Assim, não, isso tá. Entendeu? Então, não é só o que eu risquei, não, tá? Você tem que perceber, se eu risquei uma casa decimal, você vai caçar todas que você fez em relação a casas decimais para fazer a correção, tá? E eu vou corrigir o seu um do lado do outro, tá bom? Então, eu vou abrir o seu que eu corrigi e eu vou abrir o que você corrigiu. Se tiver todo copiado igual ao meu, eu já risco, nem corrijo não, tá? Você vai corrigir o que você fez, do jeito que você fez, com as correções. Não é simplesmente copiar o que eu fiz do meu gabarito, não. Então, muita atenção nisso, tá? É aprender, é aprendizagem, né? Por isso que eu faço isso. Senão, simplesmente daria nota, né? Se eu estou dando a oportunidade de você corrigir, é para você aprender, né? Para facilitar o seu aprendizado. Ok? Bom, em relação... Deixa eu abrir a outra tela aqui. Professor, Oi, bom dia. bom dia. No caso, o senhor corrigiu na nossa folha, então, e riscou as partes que estavam incorretas. Na folha que a gente upou de PDF. Sim, exatamente, eu corrigi ela. Eu risquei Tá. toda ela. Aí, quando Entendi. vocês forem pegar para olhar, tá? Hoje mesmo eu já vou colocar, lembrando, né, que a nota, a nota, a nota maior é que vale, né, nesse momento, tá? Né, depois a gente vai ver se vai fazer a média com a próxima ou não, mas a princípio, né, nós vamos fazer com a nota maior. Muito obrigada. Eu olhei os e-mails que eu recebi, sim, tá? Corrigi e devolvi para vocês. Deixa eu aqui só achar aqui a minha...
Na aula passada, nós paramos no teste Q, não foi isso? Falamos da análise gravimétrica, essa introdução aqui? Sim. Bom, então, vimos sobre o fator gravimétrico, ok. Hoje nós vamos passar para vocês estão enxergando aí? Sim. Ok, então vamos lá. Nós falamos da precipitação química com o método gravimétrico. Então, o que significa isso mesmo? Você tem um componente da sua amostra, você usa um precipitante inorgânico ou orgânico, precipita ele, filtra, lava, seca, calcina, ou seja, né, leva a uma temperatura maior. Ele pode continuar na sua mesma forma, ele pode mudar de forma, mas você conhece exatamente a forma dele. Isso que é o importante. Então, a partir de relações estequiométricas, você consegue determinar o teor, né, o percentual do seu componente da amostra. Uma outra parte da análise gravimétrica é o método de volatilização. Então, vocês têm aí na tela os tipos de água. Por quê? Porque a umidade é uma dessas técnicas de método de volatilização. E quando se fala, né, se chama de umidade ou de voláteis, geralmente se preocupa mais com a água, porque na maioria dos ambientes a umidade é alta e você tem essa contaminação. Gente, quando você escuta o barulhinho, é porque alguém está entrando. E como eu estou trabalhando com uma tela só, eu preciso fechar esse compartilhamento seus aqui, tá? Para voltar para a tela, para permitir. Então, eu vou, né, já são 8h24, né, eu vou agora, quando se começar a apitar, eu vou esperar, vou acabar de terminar o meu raciocínio, tá bom? Depois eu vou permitir. Então, se demorar um pouco, não se preocupa não, tá bom? Bom, então nós temos dois tipos de água. A chamada água não essencial, e é lógico, né? A água que nós chamamos de essencial. Um tipo de água não essencial é a absorção. Essa é a mais comum no laboratório. A água de absorção é a mais comum. Por quê? É aquela água que fica na superfície do seu sólido. Tá? Fica na superfície do seu sólido. O interessante da água da dissorção, a dissorção, tá? Na superfície. Bom, se o meu sólido ele tem uma característica mais polar, é lógico que a água vai absorver mais. Como nós não temos essa situação, então nós falamos sempre assim, ó, ou é uma molécula polar, ou muito polar, ou pouco polar, tá certo? Não usa o termo apolar, não, tá bom? Então, ou é polar, ou é muito polar, pouco polar, tá certo? Então, se na superfície tem características polares, a água vai ser mais absorvida. Se tiver características menos polares, vai ser menos absorvida. Isso você vê muito no seu laboratório, tá? Você pega o sulfato de cobre, por exemplo, o sulfato de cobre ele hidrata muito facilmente, ou seja, absorve água muito fácil do ambiente. O hidróxido de sódio é a mesma coisa. Você começa a pesar o hidróxido de sódio, ele já vai absorvendo muita água, tá? Então, tomar bastante cuidado quando você trabalha no laboratório. Por isso que algumas soluções têm uma vida útil menor ou maior, por isso que reagentes eles têm que ser secos, ou seja, você tem que guardar reagente dentro de um dessecador. Então, isso varia muito com o ambiente que você trabalha. A outra água é a de absorção. Essa água de absorção
você tem que associar ela quando você pensa nos colóides. Ou seja, aquela água que está lá no meio do seu componente que você está estudando. Tá? Ou seja, ela não está, está interagindo, né, com as moléculas de dentro do seu reagente, do seu produto, mas ela está internamente. Então, ela não está na superfície como a de adsorção, ela está internamente. E como ela está internamente, ela é mais difícil, lógico, de você eliminar. E aí tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar o sangue, esse tipo de exemplo, se você aquecer o sangue, você faz o quê? Você elimina as propriedades iniciais do sangue. Então, tem que tomar bastante cuidado quando você vai eliminar a água. Aí você tem outros métodos instrumentais para você eliminar esse tipo de água. Tá? Então, você vai ver isso lá na Química Analítica 2, para você eliminar a água sem precisar um aquecimento, né? Ok? Outro tipo de água é o de oclusão. A de oclusão também está lá no meio, só que ela está nos poros dos nossos resíduos, nos nossos grãos do resíduo. Então, ela está lá internamente, só que ela não está distribuída dentro todo, ela está nos poros. Essa é chamada água de oclusão. Essa você consegue eliminar por aquecimento em situações que você não vai decompor a sua amostra. Então, a mais fácil de eliminar é a de adsorção, que fica na superfície. A mais difícil é a de absorção, que fica internamente. É só lembrar da gelatina, tá, gente? A água de absorção, pensa na gelatina. Se você aquecer a gelatina, você decompõe a gelatina. Então, você perde as propriedades iniciais da sua amostra. E a intermediária é a de oclusão, que depende aí dos poros. Quando você for estudar química analítica instrumental, né, do outro período, você vai ver, né, que uma técnica chamada cromatografia utiliza essa parte de oclusão para fazer separação de componentes de uma amostra, tá bom? Então, adsorção, absorção e oclusão. Esses são os tipos de água que, no seu dia a dia, vai influenciar ou pode influenciar no resultado da sua análise, desde o preparo da solução até uma matéria-prima de um medicamento ou de um alimento. Falando de medicamento e alimento, tá, gente? Por causa dessa pandemia, nós estamos vendo toda hora jornais e todo mundo fala remédio, né? Nós sabemos que não é remédio. Remédios são, né, os artesanais lá da vovó. O restante são medicamentos, né? Então, quando você puder corrigir as pessoas, educadamente, lógico, né? Faça isso. As águas essenciais também são importantes, principalmente numa reação química. Então, a primeira é a água de cristalização, que observe, vou ver se eu consigo escrever aqui, como eu estou trabalhando com uma tela só, o exemplo aqui é o sulfato de cobre pentaidratado. Por que eu gosto de usar o exemplo do sulfato de cobre? Você pode comprar numa empresa o sulfato de cobre anidro. O sulfato de cobre anidro é simplesmente o CuSO4. Então, não tem essas 5 águas aqui, não. Bom, se você for comprar o sulfato de cobre anidro de uma empresa, você vai pagar mais caro do que o pentaidratado. Bom, qual é a diferença? Qual é a vantagem e desvantagem? É lógico, né? Se o seu laboratório tiver com dinheiro sobrando, você compra o anidro. Agora, não há necessidade, você não vai deixar fazer uma reação química por causa disso. Por quê? Você simplesmente no laboratório, você deixa a 110 graus, 140, dependendo da onde você estiver trabalhando, você vai eliminar toda essa água, esses 5 águas aí, e vai deixar ele anidro.
Aí você põe no dessecador, você faz as suas reações normais, e depois, quando for fazer novamente, você faz essa secagem. Então, você não precisa pagar mais caro um produto desse. É lógico que tem alguns que não. Tem alguns compostos que você vai comprar o anidro, porque é muito complicado de fazer no laboratório essa secagem, e não vale a pena, ou seja, o custo-benefício. Comprar o sulfato de cobre anidro em relação ao sulfato de cobre pentahidratado, existe um preço, né, diferencial, mas não é tanto. Agora, existem outras situações que aí sim é muito diferente. O exemplo que eu estou te dando, né, aqui, ó, para preparar uma solução. E aí, bastante atenção, tá? A solução é de sulfato de cobre. Então, primeiro, eu vou determinar a quantidade de cobre que eu preciso, usando as duas formulinhas, né, que nós estamos cravos já. Aqui está a massa. Como eu fiz esse exemplo, né, no semestre passado, e não tinha organizado essa parte de normatizar, né, a parte das casas decimais. Então, né, se nós fôssemos trabalhar hoje, né, eu ia tirar o 53 aqui e ia colocar o 5 aqui, né? Então, ficaria 3,75. Outra coisa também, gente, o seu gerente, ele não pode ter dúvida do que você está fazendo. Então, se você escreve assim, ó, massa aproximadamente 3,75, o que ele vai entender? Ué, por que esse aproximadamente não? Ou é ou não é. Então, não existe isso aqui não, tá? Massa é igual a 3,75. Não use o termo aproximadamente, não, tá? Ou é ou não é. Arredondamento não significa que você está aproximando, não. Arredondamento tem que ter. Se você vai usar uma balança de 2 casas, não adianta você escrever 50 casas, não. Então, não é esse aproximado, não, tá? Toda vez que eu uso o igual, eu já sei que houve um arredondamento. E eu sei calcular até o erro desse arredondamento. Se eu estou trabalhando aqui com 3,74 e meço 3,75, então, se 3,75 é 100%, essa diferença aqui, deixa eu pegar a minha calculadora, ó, 3,75 menos 3,7453. Isso dá 4,70, ó, 70 vezes 10 a menos 3, que é igual a x. Vezes 100, dividido por 3,75. Eu vou ter um erro de 0,13%. Certo? Então, seu chefe sabe que você fez o arredondamento. E ele também sabe, e se ele não souber, você vai ensinar, como calcular o erro. Ou seja, eu estou com um erro de 0,13% aí. Se você for pegar uma balança, você sabe que o algarismo duvidoso da última casa vai dar aproximadamente, né, em torno de 1% ou menos de 1% de erro. Então, nada de escrever, tá bom? Bom, sabendo a massa, aí eu só transformei aqui, né? Então, eu tenho a massa dele penta-hidratado, o anidro, relacionei com a unidade, né? Não é gramas por mol aqui não, tá, gente? Aqui é uma relação de gramas, não é gramas por mol, não. Gramas por mol é a massa molecular dele. Aqui nós estamos relacionando 1 mol deste com 1 mol deste. Portanto, é só gramas. X é igual a tantos gramas de alguma coisa. X não é só 5,85, tá? Não, tá bom? Então, nós podemos fazer o cálculo sempre que for necessário no nosso laboratório. A água de constituição, ela não está na forma de água, de H2O, na sua estrutura. Mas, quando você aquece, libera
a água H2O. Então, por exemplo, o bicarbonato de sódio, ou monohidrogênio carbonato de sódio, ele não tem água na sua constituição. Mas se você aquecer, libera água. Essa é chamada água de constituição. Então, por exemplo, né, o hidróxido de ferro 2 é a mesma coisa. Ele não tem água na sua constituição, mas se você fizer um aquecimento, ele vai liberar a água aí. Ok? Bom, então, mesma coisa, né? Estou dando esse exemplo aqui. Se eu tenho óxido de ferro 2, é essa massa, qual será o teor de hidróxido de ferro e a quantidade de água liberada. Então, nós temos aqui as proporções, e aí é só fazer a relação estequiométrica. Massa molecular, massa molecular, massa molecular, e aí a relação estequiométrica menor que 1, 4 casas decimais. Opa, esse está certinho, tá? Aqui é a massa molecular, então não tem arredondamento. Aqui é massa, tem 4 casas menor que 1. Bom, quando você escreve isso daqui, ó, quando você coloca só x é igual a 0,0636, isso é matemática. Tá vendo? Essa é só matemática, não tem nada de química aí, não. Por isso que você precisa. Se você não for escrever água aqui, você coloca, ó, massa de água é igual a 0,0636 gramas. Se você não for colocar massa, aí sim, x é igual a 0,0636 gramas de quê? De água. Pode parecer muito pouco, né, gente? Mas não, tá? Isso é importante para o seu resultado ser coerente, para você entender. Né? Porque se você não associa água, o exercício está pedindo água. Então, por isso que a resposta tem que ser água. O percentual, né? A massa da amostra 100%, a massa do teor 99,18% peso por peso. Vou interromper o compartilhamento para deixar você me perguntar aqui se você teve alguma dúvida em relação ao tipo de água não essencial, a dissorção, absorção ou conclusão, e a essencial, né, que é a de constituição e a de cristalização. Alguma dúvida aí? Bom, então, se não temos, vamos para a outra parte, que é o teor de umidade. Então, como eu falei para vocês, o teor de umidade é uma técnica, uma das mais simples que nós temos no laboratório, e é muito utilizado, tá? É muito utilizado. A vidaria que eu utilizo, para a maioria das vezes, você pode usar também uma placa de relógio, uma placa de porcelana, mas o mais utilizado é chamado de pesa-filtro. A característica principal do pesa-filtro é que você consegue deixar ele destampado e a tampinha ficar exatamente encaixada, como está na imagem aqui. Aí você consegue pesar a sua amostra, depois você coloca a amostra com ele aberto na estufa, já que você vai eliminar a umidade, voláteis, né, ou a água, você vai aquecer, né? Então, ele fica aberto dentro da estufa para que a água seja eliminada. Depois, você vai tampar, né, com a amostra, né? Quando você for tirar da estufa, você vai tampar e vai levar para o dessecador. O dessecador, ele tem
dentro dele sílica. A sílica, quando ela está azul, ela está sem água, então ela absorve a água que está aqui dentro e deixa a sua amostra aqui sem ter contato com água. Por isso que eu deixo esfriar dentro de um dessecador. Quando nós vamos fazer a parte prática, né, aí você vai olhar, ver de perto o dessecador. Mas a ideia é essa. Depois, eu tiro o meu pesa-filtro, peso ele, e aí eu vou ter como calcular a massa da parte eliminada, ou seja, o teor de umidade. Então, observe que esse exemplo aqui, ó. Então, a minha amostra foi homogeneizada. Aí, gente, ó, por que nós não damos muito ênfase nessa parte de homogeneização na química analítica? Porque cada tipo de amostra que você for fazer na sua indústria, vai ter um procedimento operacional que vai mostrar para você, para aquela amostra, como ela deve ser feita. Então, por exemplo, eu homogeneizo a minha amostra. Se vier num caminhão, é um modo de recolher uma amostra. Se vier em frascos de 100 quilos, se vier em frascos de 10 quilos, de 5 quilos, então você sempre tem uma técnica para fazer essa homogeneização, para você pegar, deixar bem homogênea a sua amostra para fazer a sua análise. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. O MA é a massa da minha amostra. O PFV, né, é a massa do meu pesa-filtro vazio, ou seja, sem a amostra. O MPFAS é a massa do meu pesa-filtro com a amostra seca, ou seja, depois de passar pelo procedimento. Então, se eu pegar a amostra úmida, vai ser o meu cadinho vazio mais a minha amostra. Então, essa aqui é o meu pesa-filtro com a minha amostra. Aqui é só a minha amostra, aqui é só o meu pesa-filtro, e aqui é a minha mesa digitalizadora, que não está ajudando, tá? Eu não desenho tão mal assim, não. Tá? Aqui já ela seca. Então, aqui é só continha, que você vai entender facilmente. Ó, a massa da umidade, então, é só eu pegar. Aqui era a úmida menos a seca, ou seja, a úmida antes de secar, a seca depois de secar. Então, eu tenho aqui a massa da minha umidade. A massa da amostra é sempre 100%, a massa da umidade X%. Ou seja, né, fazendo a subtração aqui, a regra de 3, desculpe, eu tenho aqui 5% de água, ou seja, de umidade. Tá? Então, o cálculo é muito simples, né? Você vai entender o que é a massa de cada um, e aí é aquela tabelinha que eu passei para vocês nesse exercício. Eu vou falar no finalzinho da aula, eu vou falar sobre isso também, tá? Então me lembra aí. Então aqui, ó, tá vendo? O cálculo de umidade é bem simples. O que vai mudar só é se você vai usar um vidro relógio, se vai usar o pesa-filtro, se você vai usar uma placa de porcelana. Que, por exemplo, se eu vou trabalhar com, sei lá, até 1, 2 gramas, eu posso usar o pesa-filtro. Agora, se eu receber um caminhão de amostra, eu quero fazer de 500 gramas em cada vez. Então, eu vou usar um suporte, né, um frasco adequado. Tá? Mas o cálculo é muito simples. E não é por ser simples que ele não é importante, não, tá, gente? Isso tem que tomar bastante cuidado. Você está trabalhando numa fábrica de alimentos, por exemplo. Você acabou de receber um caminhão de trigo, farinha de trigo. A primeira análise que você vai fazer é a visual, né? Ver se não tem nenhum objeto estranho ali. Mas isso não é químico.
A outra parte é a umidade. Então, é uma coisa bem simples, né? Mas se chegou um caminhão com 5 toneladas, você simplesmente ou vai pagar menos por ele, ou você vai mandar ele de volta, porque a umidade está muito alta. E presta atenção, vamos pensar em 10%, né? Um número tal. 10%, em cada 100 quilos, você tem 10 quilos de umidade. Ou seja, 10% você está pagando é água. Então, o prejuízo da sua empresa para 5 toneladas, 500 quilos de água que você está. Então, não é, por ser simples, ele é muito importante assim, tá? Não é, por ser simples, não deixa de ter a sua importância, tá bom? Então, bastante, né, atenção a isso. Vou fechar aqui, para ver se vocês têm alguma dúvida em relação à umidade. Bom dia, Fernando. Sim. Eu tenho uma dúvida a respeito do arredondamento. Não é dúvida, é porque é o seguinte, o Frank falou para a gente que o arredondamento, por exemplo, quando desse 5, se o número anterior a ele fosse um número par, você não precisava arredondar para maior. E você já arredonda para maior. Você quer que segue nessa linha? Ou, porque o exercício eu fiz baseado nisso. Olha, eu uso o que venha posterior, né? Então, por exemplo, se é 5 até 55 é para baixo, depois de 55 é para cima, tá? Mas, como eu falei, o que acontece? O mais importante não é o arredondamento em si, mas sim você explicar para a pessoa o erro que está acontecendo. Então, se você, depois, por curiosidade, o que você vai fazer? Você vai arredondar do modo dele, depois do meu, e vai calcular o erro. Você vai ver que a diferença do erro, por exemplo, um vai dar 0,13%, o outro vai dar 0,11%. Então, não vai haver uma diferença numérica para falar assim, não, eu só posso usar esse porque eu erro, entendeu? Então, não vai acontecer isso. Então, não se preocupe quanto a isso, não. Não, tá? então tá bom. Obrigada. Tá bom? Por nada. Mais alguma coisa aí, gente? Pode continuar? Então, vamos lá. E a outra técnica é a determinação de cinzas. O teor de cinzas. Quando eu trabalho, acabei de falar sobre o caminhão, né, de farinha de trigo. Depois do teor de umidade, a primeira, né, ou a segunda análise que você vai fazer é exatamente o teor de cinzas. O teor de cinzas, ele mostra as contaminações inorgânicas que podem estar na sua amostra. Então, não é só alimento, não, tá? Medicamento, alimento, quase todas as amostras você faz isso. Porque a cinza, nós chamamos de cinza, é só um modo de classificação, tá? Eu vou fazer um churrasco, então o que sobra é cinzas. Então, é só um termo, mas cinza não significa que tem que ser a cor da cinza, né? Não é cinza cor, não. Então, bastante atenção. Então, você pode ter uma amostra que você vai determinar o teor de cinza e vai ficar tudo branco no final. Então, são óxidos. Então, isso é mais para... você faz um aquecimento em altas temperaturas e o que sobra, aí nós chamamos de cinzas, tá? Se é orgânico, vai sobrar, né, uma parte mais cor de cinzas, né? Se não for orgânico, aí vai ficar branco ou qualquer outra cor, escuro, né? Vai dependendo do que você trabalha. No laboratório, eu tenho 2 tipos de vidarias que eu uso. O cadinho de porcelana, quando a temperatura é menor. E o cadinho de platina, quando a temperatura é maior. Ou seja, né, se eu quiser aquecer a 2.500 graus Celsius, a minha porcelana não vai aguentar. Então, eu uso o cadinho de platina. Para quem não sabe, a platina é mais cara que o ouro, tá? Então, eu usei o cadinho de platina umas 2 vezes na vida. É muito mais difícil de você ter acesso a um cadinho de platina.
Bom, e o aquecimento não é na estufa, né? O aquecimento é na mufla. A mufla, ela tem por dentro uma cerâmica refratária, então é cerâmica interna. E essa cerâmica refratária faz com que você consiga aquecer a temperaturas muito maiores, para eliminar essa quantidade de substâncias que podem ser voláteis a temperaturas maiores, aí, decomposição e etc. Aqui um exemplo, né, da farinha de trigo. E aí, dá uma olhadinha nesse termo aqui que está entre aspas, que é o exatamente cerca de. Por quê? O que acontece? Né? Quando eu chego no laboratório e falo para você, ó, pesa para mim em torno de 500 miligramas de amostra. Bom, 500 miligramas significa 0 gramas. Você pode ficar 2 horas para pesar esse 0,5000 exatamente, ou você pesa aproximadamente esse valor. Só que o aproximadamente tem que ser exatamente cerca disso daqui, ó. Então, você não pode pesar 0,2, por exemplo, né? Então, o termo exatamente cerca disso significa que você vai pesar o mais próximo do que você quer, sendo que você sabe exatamente quanto pesou. Aqui eu tenho a massa do cadinho vazio, tá? E aí, isso aqui, gente, cuidado, tá? Quando você é calor no laboratório, os veteranos, os técnicos lá de 20 anos de casa, eles gostam de aprontar com você. Então, imagine que a nossa farinha de trigo chegou no laboratório e você vai determinar as cinzas dela. Bom, se você já percebeu na sua casa, se você aqueceu o trigo direto, ele queima. E quando ele queima, fica um cheiro forte, né, de fumaça. Então, eu não posso pegar a minha amostra e levar direto na mufla, porque vai queimar, vai sair fumaça e vai empestear o laboratório. Então, o que eu faço? Eu faço o que nós chamamos de pré-calcinação. Então, esse termo pré-calcinação é muito utilizado também. De repente, você tem contaminantes que possam ser tóxicos. Então, o que você faz? Não, eu vou fazer uma pré-calcinação na minha capela, que é um sistema de exaustão, não é isso? Então, eu queimo, entre aspas, a minha amostra lá. Depois que ela parar de liberar fumaça, aí eu levo para a mufla, aí continua o aquecimento. Isso é o que nós chamamos de pré-calcinação. O cálculo é muito simples, né? Depois do aquecimento, para eliminar o restante das coisas, eu tenho a massa do cadinho vazio, eu tenho a massa da amostra, a massa do cadinho com a amostra, ou seja, somando esses dois, a massa do cadinho com a cinza. Aí, se eu quero determinar a massa de cinza, é só subtrair, né? A massa de cinza é o meu cadinho com a cinza menos a massa do cadinho vazio. Ou seja, né? Eu tenho o meu cadinho com as cinzas. Como é que eu calculo a massa das cinzas? Ué, é só subtrair o cadinho meu vazio desses dois aqui, né? Ou seja, a com cinza menos o vazio. Aí eu tenho a massa de cinza. É isso aqui que está mostrando aqui. Depois, a massa da minha amostra é 100%, a massa de cinza, X%. Então, muito fácil o cálculo, né? Muito fácil o cálculo. Só tem que ter atenção exatamente no que você está chamando aqui, né? O que é a massa do cadinho vazio com a amostra, né? Eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Luiz, Oi. essa massa do cadinho, no caso da nossa prova, a gente vai ter o valor dele? Sempre vai ser dado? Sim, vou explicar isso agora para você, só um minutinho. Deixa eu mudar aqui a minha janela.
Deixa eu ver se é isso aqui. Não foi? Só um minutinho, que eu estou apanhando aqui. Ué. Um minuto, que o negócio não está indo, não está querendo. Agora apareceu, Luiz. Apareceu a tela? Sim, a tabela de amostras, não é? Isso, então, ok. Então, vamos lá, vou aproveitar aqui e já vamos falar disso também. Bom, eu mandei em duas situações, porque o primeiro, nós vamos falar do teste Q, e depois nós vamos falar das análises propriamente ditas. Muita atenção, tá, gente? Olha bem. Por que primeiro, a atividade que vocês vão entregar hoje é só sobre o teste Q? Hoje nós estamos querendo testar, para você treinar, fazer matematicamente o teste Q, ou seja, estatisticamente o teste Q. Então, o que significa isso? Então, significa que, por exemplo, você vai pegar, né, dependendo da sua matrícula, esses 5 números, vai colocar em ordem, vai testar se é o primeiro ou se é o último, que pode ser duvidoso, ok? Então, para treinar. Depois vai fazer o mesmo com esses 5 aqui. Opa. Então, a mesma coisa, colocar em ordem, né? Vai fazer o cálculo com o menor, vai fazer o cálculo com o maior, depois vai fazer esse, depois vai fazer esse. Então, você vai fazer 2 cálculos, 4 cálculos, 6 cálculos, 8 cálculos, como são 2 amostras, vão fazer 16 cálculos, certo? Então, esse aí que vocês vão fazer para hoje, só o teste Q. Qual o objetivo? Luiz, Oi. por que Sim. são 16 cálculos e não 12 somente? Porque são são mais, né? São 3 amostras. Então, se você vai fazer para cada um, você vai fazer o maior e o menor, então são 2 para cada situação dessa. São 3, então são 6, né? São 6 cálculos para este, 6, 12, 18, 24 cálculos vocês vão fazer. Então tinha que ter feito tanto para o valor menor duvidoso quanto para o maior valor? Não tinha que ser só ou para o menor ou para o maior? Não, isso é o duvidoso, né? Então, porque conversando com um amigo meu, ele viu no site da USP, inclusive, que estava falando que não importa se você faz com o menor ou com o maior, que daria para você achar o resultado de qualquer jeito. Aí, acho que todo mundo só fez ou usando o maior ou usando o menor. Exatamente. Eu usei o menor. Oi? Então, deixa eu abrir uma outra tela aqui. Só um minutinho. Eu fiz os dois, depois eu fiz a média. Só um minutinho. Vamos abrir uma outra tela aqui, só para mostrar, para ver se eu consigo. Ok. Então, vamos lá.
Depois você pergunta para o cara da USP, tá? Fazendo um favor. Isso daqui. Então, vamos supor que eu tenho uma sequência de números aqui, tá? Ó, eu coloquei em ordem crescente, tá bom? Ó, 4 e 5. Perfeito? Tá? Vamos supor que esse daqui seja o duvidoso. Então, qual que nós vamos fazer? Então, né? Vamos trabalhar com esse aqui? Então, o teste Q, o Q calculado, né? Vai ser o 5 menos o 4, ok? E o 5 menos 1, perfeito? Certo? Se o duvidoso for este daqui, qual como vai ser o teste Q? Vai ser o 2 menos o 1, não é isso? E o 5 menos o 1. Como é que você sabe qual é o duvidoso? Perguntando para você. O que der a maior diferença? Não, mas aí você não vai ter que calcular os dois? Então, aí o que der o que é maior. Não, mas aí, entendeu? Para eu saber isso, eu tenho que calcular os dois. Como é que eu vou saber qual é o duvidoso? Entendeu? Aí o que ele falou? Sim, sim. Ele falou que só precisa calcular um? É, que tanto faz você usar o 5 menos 4 quanto o 2 menos 1. Ah, você vai me desculpar, tá? Mas eu acho que o cara da usina São Pedro lá não tá sabendo direito, não. Porque se esse daqui for duvidoso, e esse aqui não for, você está mostrando o quê? Que o 1, ele pode ser utilizado em relação a tal. O 5 tem a ver com o 4. Então, não. Então, para você saber se o algarismo é duvidoso, você tem que fazer o teste Q. E aí, o teste Q, é lógico que a sua experiência do laboratório vai mostrar. Você vai olhar, por exemplo, você faz todo dia a mesma amostra. Então, só de você olhar e falar, não, isso aqui que é duvidoso. Aí você não vai perder tempo fazer os dois. Mas no nosso caso, nós estamos treinando, né? Então, é para não esquecer mais mesmo. Ficou claro, gente? Tudo bem, então eu vou refazer, então. Professor, pode dar uma repetida aí? Sim. Mostra para nós. Vou limpar a tela aqui. O que eu estou falando é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha uma sequência de números, tá? Coloquei em ordem, igual a tabelinha. Você colocou em ordem crescente. O teste Q, para que serve o teste Q? O teste Q serve para ver se algum número ele é duvidoso em relação ao restante. E como eu coloquei em ordem crescente, ou a minha dúvida vai ser no primeiro, ou vai ser no último. Então, eu não sei qual ainda. Pode ser ou o 1 ou o 5. Se for o 1, como é que eu faço o teste Q? Eu pego o segundo menos o primeiro, sobre o último menos o primeiro. Se eu for trabalhar com o duvidoso 5, vai ser o 5 menos 4, 5 menos 1. Tá vendo que o cálculo é diferente, o cálculo. Aí eu vou calcular o valor, vou comparar com o Q tabelado, que é o da tabela lá. E aí sim. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é você treinar. Então, qual que pode ser o duvidoso? Ou o último ou o primeiro. Eu só vou saber quem é quem, depois fazer o Q calculado para cada um. Esse é o Q calculado. Depois eu vou comparar com o Q tabelado. E aí eu sei se ele é ou não, deve ser ou não, né, utilizado na minha continha. Professor, você pode me explicar por que ficou o 2 ao invés do 1 no Q calculado? Não, aqui é como se trabalha em módulo, né? Então, se você colocar 1 menos 2, vai dar negativo. Aí você usa o módulo. Uhum. Se você pegar o maior do menor, eu não preciso do módulo. Só isso. Tá.
Não, mas é o do de baixo, que você usou 5 menos 4 dividido por 5 menos 2. Por que não foi menos 5 1. menos 1? Ah, não, é o meu Ah, 1 aqui que tá feio. Não, esse é meu 1. tá parecendo um 2, obrigada. Ô, Luiz, me tira uma dúvida aqui, Pois, desculpa aí interromper. sim, nossa. Se eu já uso o primeiro valor, então, da ordem, e ele dá um valor abaixo do Q tabelado, que seria o 95%, Isso. eu não poderia seguir direto com ele, não? Ou eu tenho que fazer do último também? Não, olha, bem. Quando você coloca em ordem crescente os números, é exatamente para você, observando, só de olhar, você, bom, peraí, a diferença desse daqui, ó, é maior do que a diferença desse. A diferença entre os dois. Né? Ah, então tá, eu vou testar esse aqui primeiro. Ah, depois eu testo esse. Por quê? Se você fizer um que seja diferente, automaticamente ele vai ser eliminado. Aí não é mais um, aí você tem 4 números apenas. Aí você fala, pô, será que esse 2 ainda continua duvidoso? Ou será que é o 5 que agora é? Por exemplo, ó, vou limpar a tela aqui só um minutinho, para ver se fica mais fácil de visualizar. Vou fazer uma escala aqui, ó. Então, ó, esse é o meu número 1, esse é meu número 5. Vamos supor que os outros estejam aqui, ó. Esse é o 2, esse é o... Vou pôr o 3 mais perto aqui. E vou pôr o 4 aqui, mais ou menos aqui. Então, vamos supor, tá? Ah, fiz com 1, eu vi com 1, ele tem que ser desprezado. Sobraram 4 números, não sobraram? Só que agora não é mais o 2, que era o menor, que é duvidoso. Agora é o 5 que é duvidoso, tá vendo? Então, você vai fazer o TSQ do 5. Se ele for eliminado, você elimina ele também, se o Q calculado for maior. Só não pode ter menos que 3, né? Porque precisa do mínimo tudo bem. 3. Mas aí, por exemplo, se não tivesse descartado 1, aí, por exemplo, ele já atendesse ao Q tabelado, aí eu poderia só manter com ele ou eu teria que fazer o do 5 também? Não, você sempre vai fazer de 1 a 1. Se Ah, você tá. fizer o 1 e ele for duvidoso, você eliminando ele não deixa de existir. Aí você vai ter que pensar no o 2 agora vai virar 1 e o 5 vai virar 4, entendeu? Entendi. Agora, se você fizer, no nosso caso, é para treinar. Então, você vai fazer com 1 e vai fazer com 5 só para repetição, entendeu? Só para treinar. Agora, no dia a dia, se o 1 fosse, você já ia eliminar ele. Né? Hoje em dia, você faz a planilha de Excel, né? Então, na realidade, você vai fazer uma planilha de Excel, você vai colocar seus dados e ele já vai te dar, né, o valor lá, né, eliminando um, eliminando o outro. Entendeu? É mais para você saber de onde veio, né? Para montar lá, na hora de fazer o cálculo lá no Excel. Entendi. Então, mais para treinar mesmo, então teria que ser... Isso, exatamente. Então, tá bom. Gente, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou abrir e vou deixar até sexta-feira para vocês entregarem, ok? Não tem problema, não. Eu só vou corrigir no final de semana mesmo, então... Então eu vou aumentar o prazo lá para sexta-feira. Quem entregou, quiser postar novamente, tá bom? Senão depois vai corrigir, não tem problema. Oi. Mas no caso desse Q, que a gente calculou aí de 1 a 5, se o 1 e o 5 forem duvidosos, os dois Qs dariam 1/4, ou 0,25. Dariam o mesmo resultado, porque seria 1 menos 2, que daria 1 sobre 4, e 5 menos 4, que daria... Não. Aqui, ó. O 1 que eu estou falando é um número, o outro é um outro número, não é 1, 2 o valor, não. Entendeu? Esse número, esse aqui, por exemplo, pode ser 15, esse aqui pode ser 1,1498, estou falando só para, não estou falando que é 1, 2, né, entendeu? Só o número, é o número 1, um número 2, um número 3, entendeu? Entendeu? Entendi. Mas aí, nessa consideração dos números, eles não teriam mais ou menos uma mesma razão entre eles, ou eles teriam uma... Pode deixar, burrito. Luiz. Oi. Mas se você faz o Q calculado para os dois, você vai
Tá, você vai achar um valor. Mas como é que eu vou saber se você só vai desprezar um valor, ou menor ou maior, se você vê que o Q calculado for maior do que o Q do teste, certo? Sim. Então, mas e se os dois derem menor? Aí eu uso o quê? Eu pensei isso também, assim? já ia perguntar. Eu deixo os dois valores, então. Você sempre vai ter você pode até dar o azar do Q calculado ser exatamente iguais, mas é muito pouco provável. Então, você vai pegar o quê? O que é maior erro, né? Não, então, mas aí você vai desprezar ele. Porque você desprezando ele... Oi? Mas não é igual. Os valores Q calculado não são iguais, mas sim menores, então, por exemplo, do que o Q-teste de 0,710, né? Porque era... Vamos supor que o Q tabelado, por exemplo, seja 0,400, por exemplo, tá? Aí você calculou o Q do 1 e deu 395. Não, dá maior, né? Peraí, vou apagar aqui. Vou riscar aqui, tá? Vamos supor que esse aqui deu 0,405. E o Q calculado para o 5 deu 0,550. Bom, o que está te mostrando aqui? Que a diferença deste é menor que a diferença deste. Então, você ia desprezar o 5, e agora você tem 4 números, e aí você vai fazer o teste novo para ver se continua necessitando de desprezar, ou seja, de não utilizar. Então, mas aquele do QCal para 1, 0,405 ainda é maior do que 0,400. Não teria que desprezar também? Não, calma. Você vai desprezar um de cada vez. Você desprezando um, você vai refazer os cálculos, que de repente, com essa eliminação, ele cai dentro do permitido. Você não pode eliminar 2 uma vez, não. Você vai fazer o cálculo e vai eliminando um de cada vez. Porque, de repente, com a eliminação do 5, o 1 já cai dentro da faixa esperada, estatisticamente, entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, você faz o cálculo só para visualizar, né? Opa, esse é mais... A probabilidade desse ser desprezível é muito maior do que daquele lá. Ou então, eu vou desprezar ele primeiro, e aí refaço o cálculo. Então, mas e se aqui para o Q do 1 e para o Q do 5 derem menores do que 0,400? Aí como é que eu vou saber qual que eu tenho que desprezar? Ou não despreza? Deixa os dois lá. Aí você deixa os dois. Se o calculado é menor que o tabelado, não tem eliminação, não. Aí você faz a média dele. Ah, então eu posso aí só deixar os dois valores e acabou. É isso aí. Exatamente. Agora, se ele for maior, aí sim, você vai ter que eliminar ele. Quando você fazer a média, no caso, a média seria, né, a soma dos 5 valores dividido por 5. Se você eliminar um, vai ser a soma dos 4 valores dividido por 4. Sim, sim. Então, por isso que tem que... Tá bom, obrigado. Mas então, como resposta, a gente vai ter 2 valores. É só deixar os 2 valores. Nesse primeiro momento, sim. Ah, entendi. Não precisa fazer a média entre esses valores. Não. Eu quero só o teste Q. O teste Q. E aí, falando disso, então, agora você falou da média, né? Vamos aproveitar aqui. Professor. Oi? Você pode dar outro exemplo do teste Q, só para fixar mais na mente? Ficou um pouco confuso para mim. Deixa eu mostrar lá na tabela, então. Peraí. E para essa atividade só era para ter calculado o quê? Não era para ter feito a média dos valores? Não precisava, não. O que era... Voltou a aparecer aí? Voltou? Ah, porque as monitoras falaram que era para fazer a média, porque tinham falado com você, mas se não precisava... Vou explicar agora, peraí. Ok? Estão vendo aí a tabela? Sim. Então, olha bem. Então, de novo aqui, ó. Vou pegar esses 5 valores, colocar em ordem crescente e fazer o teste Q para o menor e para o maior. Ok? Certo? Ok. Beleza? Então, a mesma coisa. Então, vai ter 2 resultados para cada um. Como cada um vai fazer com 3 amostras, né? Então, vai ter 6 resultados aqui, na primeira, 6, 6, 6. Então, vão dar 24 resultados no todo. Então, você vai pôr a tabela numa página, né? Ou se você copiou isso, então vai resolver
os 6, né, em cada uma das páginas, tá bom? Então, se você for usar a impressão dessa, não precisa refazer a tabela, não. Se você não for imprimir, aí você vai ter que fazer, pelo menos, os valores na tabelinha, né? Então, por exemplo, vamos supor, né, que a minha matrícula seja 1, 3 e 5. Então, eu vou fazer essa nova tabela com 1, 3 e 5 aí, só com os valores que eu vou trabalhar, tá bom? Então, nós treinamos aqui, nós treinamos para cada um deles fazer o teste Q para os dois. Então, esse é um ponto, tá bom? Esse mesmo, então presta atenção agora, essa mesma tabela vai ser atividade 3. Atividade 3 vai ser essa mesma tabela. Qual é a diferença? A diferença é que agora eu vou querer o teor de cinza e o teor de umidade das minhas amostras. Ô Luiz, o que vai mudar? Então, muita atenção nisso, tá? Isso é dia a dia. Quando você vai fazer, você fez várias análises de amostras diferentes, tá? De amostras diferentes. Usando técnicas diferentes. Então, por exemplo, olha lá, amostra 1. Tá vendo que a coluna é técnica 1, técnica 2, técnica 3, técnica 4, técnica 5? O que significa isso? Eu não posso trabalhar com o teste Q para esses valores aí, não. Tá? Por que eu não posso? Porque eu usei técnicas diferentes. Então, neste caso, você tem que calcular o teor de cinzas para cada técnica, usando a amostra, o cadinho vazio, o cadinho com cinzas e a amostra com o cadinho seco. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com teor de cinzas, eu vou usar a massa da amostra, o cadinho vazio e a tabela do cadinho com cinzas. Igualzinho nós acabamos de ver lá na teoria, tá certo? Então, eu vou fazer o cálculo do teor de cada técnica e vou fazer o teste Q com os teores de cinza. Então, eu não vou fazer com aqueles valores que vocês fizeram para entregar sexta-feira, não. Eu vou calcular o teor de cinza de cada uma e fazer o teste Q com o teor. Entenderam? Ô, Luiz, mas por que isso? Porque você está trabalhando com técnicas diferentes. Então, você não pode comparar uma técnica, os valores, por exemplo, o cadinho. Eu tenho um cadinho que pesa 40 gramas. Eu tenho outro cadinho que pesa 80 gramas. Eu não posso, o cadinho não é referência para o teste Q. A referência do teste Q é o teor de cinzas e depois o teor de umidade. Então, para determinar o teor de umidade, você vai precisar da tabela da massa da amostra, do cadinho vazio e do cadinho com a amostra seca. Ô Luiz, por que você não usou o pesa-filtro? Ué, porque no dia a dia, para que eu vou sujar um pesa-filtro se eu posso fazer tudo numa coisa só? Eu peso a minha amostra no cadinho, levo ela na estufa, perde a umidade. Eu peso o meu cadinho com a amostra seca, que é a tabelinha ali. Depois eu pego isso, levo para a múfula. Já aquece, entendeu? Então, eu estou usando só uma vidaria em vez de... Entendeu? Entenderam? Então, bastante atenção. Não é porque você sabe fazer teste Q que você pode usar o teste Q para tudo, não. Você tem que pensar como eu posso usar o teste Q. Então, no nosso caso, você vai usar o teste Q para determinação dos valores dos teores de cinza e dos teores de umidade. Por isso que agora, na próxima, você vai completar essa tabela para mim aí. Então, a amostra 1 vai ter o teor de cinza. Eu usei para determinar o teor de cinza 5 técnicas diferentes. Então, eu vou calcular o teor de cinza para cada uma das técnicas e antes de eu tirar a média, eu uso o teste Q para ver se tem algum valor que precisa ser eliminado ou não. Entendeu? E essa atividade do teor é só para semana que vem? Sim. Tá. Vocês entenderam? Que não é simplesmente fazer a matemática, não. Por que
o primeiro o exercício para sexta-feira é só para o cálculo do TSQ. O da outra, né, que eu vou reenviar hoje, é para você determinar o teor de cinza e o teor de umidade. Certo? Então, tem que entender. Eu posso usar assim? Eu posso. Se você está no seu laboratório usando a mesma vidaria em todo momento, aí não tem problema você fazer o teste aqui dessa tabela aí. Mas aí não seria técnica 1, técnica 2, técnica 3. Não seria técnica 1 com 5 resultados para a técnica 1. 5 resultados para a técnica 2. 5 resultados para a técnica 3. Então, quando os resultados for para a mesma técnica, não tem problema você fazer o teste Q inicialmente e depois usar a média de tudo para calcular o teor de cinzas. Mas nesse caso, como são técnicas diferentes, você tem que calcular o teor de cinza e o teor de umidade para cada um e depois usar o cálculo. Entendeu? Professor. Sim. Até numa dúvida no grupo, quando o senhor fala para entregar só o teste Q, a média já está incluso nesses testes, né? A gente vai fazer o teste Q e a média para entregar essa semana, e semana que vem, teor de cinza e teor de umidade. Sim, gente, tudo que vocês fazem é para treinamento. Né? O objetivo é para calcular o teste Q. Seria muito interessante você já fazer a média, né? Porque uma coisa leva a outra. Mas eu não vou tirar pontos seus se você não tiver colocado a média. O teste Q eu quero em todas, né, as situações. E agora, para outra, né, que é o teor de cinza, aí você vai fazer os cálculos todos, só que o resultado final é o teor de cinza e o teor de umidade. Né? Mas todos os cálculos tem que ter, né? Aí você vai fazer o cálculo de todos os teores de cinza, das 3 amostras, né, da sua matrícula, fazer o teste Q para elas, entendeu? E colocar a média final aí no nosso quadrinho. Né? Luiz, me tira mais uma dúvida rapidão. Se um dos Qs duvidoso for desprezado, teria que refazer com 4 valores ou não? Sim, você tem que observar se o outro se deixa de ser duvidoso ou não, né? Tem que fazer. No dia a dia, principalmente, né? No nosso então, caso aí, você pode até não fazer, né? Mas é interessante, no dia a dia, você não pode desprezar acabou, entendeu? Aí não. Porque no seu dia a dia, você vai fazer 10, 20 repetições, né? Então você vai ter muito número para trabalhar. Então, mesmo você desprezando pode ser que ou outro ainda fique, entendeu? No nosso caso, 2, 3, 5, 6, 7 números, fica até fácil você visualizar essa diferença. Mas no dia a dia, você trabalha com muitos números, então você precisa ter muita atenção. Né? Por isso que eu falei da planilha de Excel. Depende do seu dia a dia, você joga os valores lá, aí ele já faz um cálculo, entendeu? Despesa 1, despesa 2, entendeu? Então, mas aí, por exemplo, você faz para o primeiro valor duvidoso para o segundo. Aí você viu que o primeiro era duvidoso, aí você despreza e refaz a conta de novo, aí você deixa os 3 valores. É isso, 3, 4, né? Vai depender dos valores que você... Tá. Obrigada. Fernando. Oi. Para esse trabalho que você está dando, a gente pega, depois de ter colocado em ordem crescente, a gente vai pegar só o primeiro duvidoso e o último duvidoso, ou você quer que faça para os 5 números? Não. Só o primeiro ou o segundo. Isso. O primeiro e o último duvidoso. Isso. Então, não é que é duvidoso, né? Que pode ser duvidoso. Né? Pode ser duvidoso. Então, tá bom. E se faz por amostras em cada folha ou é por massas em cada folha? Não, por tabela, né? Então, por exemplo, a massa da amostra vai ter 6, né? 6 cálculos numa folha. O massa cada dia vazio, mais 6 folhas. Mas não ficaria melhor se fosse por amostra? Oi? Mas não ficaria mais organizado se fosse por amostra? Não, depende, né? Porque se todo mundo fizer no jeito, para mim, corrigir fica mais fácil, né? Mais lógico, assim. Tem que fazer por tabela mesmo. Então, você escreve, por exemplo, você vai trabalhar com 1, 2 e 3. Então, você vai escrever só esse pedacinho da tabela e já vai resolver embaixo. Entendeu? Para as 3. Vai ficar mais fácil. Mas não tem problema, não, né? Pode fazer, só dá mais trabalho. Alguém ia perguntar aí? Gente, Professor. Oi.
Quando o primeiro Q for duvidoso, aí você viu que você já descartou o primeiro número, a primeira massa. Aí, quando eu for fazer o último Q, considerando que o último número vai ser duvidoso, para verificar se ele é ou não, eu vou considerar só 4 massas ou eu considero as 5? Então, vamos por partes. Olha aqui. Para o nosso exercício, você só vai fazer o cálculo do TSQ para o primeiro e para o último, tá? Esse é o objetivo do exercício. Na prática, vamos supor que isso acontecesse na prática. Aí sim, você tinha 5 valores, você fez o cálculo desse, aí você, opa, esse daqui tem que ser desprezado. Aí você vai pensar agora nesses 4. Então, você vai fazer novamente para esse e para esse, considerando apenas esses 4 valores. Entendeu? Então, para o nosso caso, para entregar o exercício, você só vai fazer um e o último, né? O primeiro e o último, só para treinar o cálculo. Na prática, aí não. Na prática, você teria que refazer usando eles 4. Entendi. Muito obrigada. Luiz, Oi. meu exercício, eu não copiei a tabela, mas escrevi os números em ordem decrescente, né? E coloquei tudo organizado. Eu preciso preencher a tabela para te entregar ou deixa desse jeito nessa ordem? Porque eu coloquei... Não, entregar você pode. Eu vou corrigir e depois vou pedir para você fazer de novo. Não tem problema não. Como vai ter a segunda correção, você pode deixar. Não, mas aí você quer que imprime a tabela e preenche ela? Não. Se você tiver condição de imprimir, você vai resolver em cada uma das folhas diferentes, né? A cada uma das tabelas. Se você não conseguir imprimir, você vai ter que fazer as tabelas só com os valores que você vai trabalhar. Ah, não. Então, para cada folha. Então, tá. Bom, gente, eu tenho uma reunião 9h30 agora da congregação, então eu vou parar a aula por aqui. Aí eu vou abrir o fórum para você fazer a pergunta, vou colocar novamente, tá? E vou, até hoje, né, até o final da tarde, eu expando a possibilidade de colocar até sexta-feira, tá bom? Aí nós vamos conversando aí. Um abraço a todos, bom dia, bom exercício para todo mundo aí. Um abraço, até mais. Obrigada, Lúcia. Até.